Oi, gente, muito bom dia para você. Seja bem-vindo aqui ao nosso Agora Goiás nessa sexta-feira. Olha como é que está o tempo aqui em Goiânia. Hoje amanheceu com muita neblina aqui na nossa capital, a temperatura ali em torno de 22 graus. Tempinho bom, né? Porque Goiânia normalmente é uma cidade com quente, mais quente do que muitas outras por aí. E a gente percebe que essa neblina ainda persiste no início da manhã e na Avenida 85, que a gente mostra para você essas imagens ao vivo da nossa capital. Ontem choveu muito aqui em Goiânia, provocou estragos, teve muita enxurrada, problemas no trânsito. E da 85 a gente viaja agora aqui para a Avenida Jamel Cecílio, a conhecida Avenida 136 no Jardim Goiás, onde fica bem pertinho da Assembleia Legislativa, onde está também a nossa TV Assembleia Legislativa. Seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje nós vamos falar de muitos assuntos importantes e o nosso programa já está no ar. Olha, a sociedade atual tem se preocupado muito mais com os animais e isso é excelente, isso é muito bom. Há uma maior conscientização quanto aos maus tratos e também quanto ao abandono dos bichinhos. Porém, ainda tem muito, mas muito o que fazer. E para ajudar com isso, neste mês nós temos o Abril Laranja. Nós vamos conhecer um pouco mais dessa campanha na reportagem da Daniela Mello. Hoje nós estamos aqui com dois convidados especiais. Um que é o Joãozinho Peixoto, ele que é o nosso mascote aqui da Assembleia Legislativa, e a outra que é a Pauliane Mascarenha, ela que é presidente da Comissão de Direito Animal da OAB. Tudo bem, Pauliane? Mascotinho no colo para a gente falar do Abril Laranja, é isso mesmo? Bom, é até um prazer estar aqui do lado do mascote, né, da campanha aqui da Assembleia, né? Esse ano a gente fez uma campanha totalmente diferente. Ele não quis ficar, né? Ele é tímido. Certo, eu também ia Daqui a pouco sair daqui. Então, esse ano a gente fez uma campanha totalmente diferente, né? Voltada para todas as espécies, não só cães e gatos, igual a gente já é acostumado a fazer. Então, a gente fez alguns cards, né? Mostrando que todos os animais sofrem crueldade animal. Não só cães e gatos. Então, nossa campanha desse ano foi voltada a isso. E também um momento de reflexão de toda a sociedade, de repensar qual que é o papel dela diante dos animais. E que algumas formas, né, do seu comportamento, né, você pode inibir algumas formas de maus tratos também, né, optando por alimentos que sejam livres de crueldade animal, né. Hoje tem selinho, se você olhar o alimento, ele vem lá, se ele é cruelty free ou não, né? Cosméticos sem ser testados em animais. Então, assim, sua mudança de comportamento faz diferença na vida dos animais. É você olhar para si, né? E ver qual que é a mudança de comportamento que você vai ter, né, para você poder fazer um mundo melhor para todos os animais, não só cães e gatos. Os maus tratos, ele não é só bater nos animais. Quais os tipos de maus tratos que existem? Bom, as pessoas às vezes acham que é só o espancamento, né? Maus tratos não é só espancamento. Você deixar o animal o dia todo, né, sozinho, sem água, alimentação, né, em local insalubre, cheio de cocô e xixi, né, a vasilhinha de ração imunda é considerado maus tratos. O cachorro acorrentado o dia todo, né, é considerado maus tratos. O animal em locais onde é muito pequeno, né, é considerado maus tratos. O animal envenenamento de animais, né, que as pessoas às vezes costumam envenenar cães e gatos, é considerado maus tratos. Outra forma de maus tratos também, educar animais com coleira de choque, é considerado maus tratos. Então, assim, são várias as formas de se maltratar um animal. O João, por exemplo, ele é um exemplo, né? Porque ele está aqui com a gente desde a construção aqui desse prédio da Assembleia, e foi uma atitude do presidente Bruno Peixoto em resgatar ele e trazer, hoje ele é nosso servidor, como você disse, nosso mascote, né? Então, qual é a importância também da adoção, dessa atitude como o presidente Bruno Peixoto teve? Bom, eu acho importante, né, ele lançar isso, porque outras pessoas copiam,
né? E assim, ele foi pioneiro nisso, né? Porque eu acho que nenhum órgão do nosso estado tem um animalzinho como funcionário, igual tem o Peixotinho. Então, a atitude dele é uma atitude muito boa, né? Eu acho que tem que ser copiada. Parabéns ao presidente Bruno Peixoto por essa atitude, né? Porque isso também faz com que outras pessoas, né, vejam os animais de forma diferente. E para finalizar, claro, a gente tem outros deputados aqui, a importância dessas políticas públicas, né? De fazer denúncias, de criar leis realmente voltadas aí para a proteção Uma das coisas até que a gente colocou na nossa campanha, né, pegando esse gancho, foi a castração. A castração é a única forma, né, da gente resolver esse controle populacional de animais e inibir os maus tratos. Por quê? O abandono é uma forma de maus tratos. O Peixotinho foi um animal que foi abandonado. Com toda certeza ele tinha uma família, né, e a família o abandonou. Então, assim, é importantíssimo, né, a casa realmente ter projetos de leis favoráveis aos animais, regulamentar as leis que já existem, tá? Garantir, né, uma vida digna para esse animal. Eu falo que hoje a gente está em construção, né? Os direitos fundamentais dos animais estão sendo construídos aí no nosso dia a dia, né? O direito à alimentação, o direito à saúde, isso tudo a gente tem que levar nesse contexto. Pauliane, muito obrigada, né, pela sua visita aqui na Assembleia e vamos juntos aí nesse mês de abril combater a crueldade. Vamos todos, né? Vão lá na nossa página @direitoanimal.go, compartilhem nossos cards, né? Marquem as pessoas. Quanto mais informação a gente leva, mais as pessoas estão munidas de informação para poder denunciar. Então, denuncie a crueldade, denuncie os maus tratos, né? E faça você também sua parte, né? Reflita qual que é o seu papel na nossa sociedade e o que você pode fazer para mudar a vida dos animais, né? Eu acho que cabe a cada um e a gente ser exemplo. Da mesma forma que aqui na Assembleia está sendo exemplo. É isso aí. E lembrando também que durante todo o mês de abril a Assembleia Legislativa vai estar focada nessa campanha com várias programações que logo mais a gente vai divulgar aqui. Então, até lá! Gente, nós vamos falar agora aqui no nosso programa sobre a cultura gastronômica, assunto delicioso para a gente falar numa sexta-feira, não é? E quem vai conversar com a gente é quem entende realmente desse assunto. Ele é gastrônomo, é professor, é chefe de cozinha, turismólogo e muitas outras coisas. Eu estou falando do Alessandro Pereira. Tudo bem, Alessandro? Tudo bem, é um prazer estar com você aqui, Jodevá, e falar de um assunto tão interessante que é a nossa cultura goiana e a cultura da gastronomia em volta aí do Brasil. A gente vai fazer o seguinte, a gente não vai fazer só esse programa, nós vamos fazer outros também. O Alessandro vai estar com a gente toda sexta-feira para falar de muitos assuntos relevantes em relação à gastronomia. Ele, inclusive, que é o chefe de cozinha do restaurante Cora, aqui da Assembleia Legislativa. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço. E hoje nós podemos começar falando da cultura gastronômica. Como é que isso surgiu na sua vida? Ela vem assim, ela iniciou com a minha mãe. Então, sempre eu comento em alguns artigos e alguns textos até que eu escrevo, que a culinária, a gastronomia afetiva é uma coisa que não marcou a minha vida, mas acredito que marcou a sua também, que a gente teve um papo bem legal hoje, falando sobre a culinária afetiva. Mas iniciou assim, com a minha mãe. Sua mãe te incentivou? Incentivou muito. Você tinha quantos anos? 12 anos. 12 anos. Ela estava naquela fase terminal do câncer. Minha mãe faleceu muito nova, com 30 anos, mas ela tinha uma preocupação muito grande em relação a ensinar. No caso, eu era o filho mais velho dela e eu tenho duas irmãs que são gêmeas, que na época tinham 5 anos, isso em 94. Então ela tinha essa preocupação de ensinar ali, fazer um arroz com cenoura, a mexer o alho, amassar o alho, aquela preocupação. E uma coisa que eu acho muito interessante também, que minha mãe, antes dela falecer ali com aquela doença, ela tinha preocupação de ensinar a cozinhar. Ela não estava com aquela preocupação do que eu iria tornar no futuro, de estudo. É uma espécie para você ajudar a cuidar da família. Isso. A preocupação dela era de aprender a cozinhar para cuidar das minhas irmãs, que na época tinham 5 anos de idade. Eu estava com 12 anos. Ela nem imaginou que isso ia ser a sua profissão e a sua paixão.
Eu fui sentir essa falta quando eu terei 18 anos. Será que eu tornei o homem que ela queria que eu tornasse? Mas a gastronomia iniciou dela. Veio do arroz cantando, como ela costumava a falar, do fogão a lenha, dos trejeitos, da forma de ensinar a colocar o alho, colocar o arroz, colocar água. Porque naquela época não tinha geladeira, né? Não tinha, Eu vou até combinar com você, nós vamos um dia fazer um programa só sobre essa gastronomia. Aquela época mais antiga, você chama de gastronomia afetiva, né? Ah, nós vamos falar da lamparina, da linguiça, do torresmo, da carne de lata, a gente vai falar de tudo isso. Mas aí você aprendeu, né, com a sua mãe, mesmo diante dessa situação, que era mais difícil, né? Era muito, muito difícil. Mas eu levei isso para a vida. E eu fui ter esse estalo da gastronomia muitos anos depois. Mas eu comecei a entrei na indústria de alimentos com 18 anos, quando foi meu primeiro emprego. Saí de uma indústria, fui para outra trabalhar, mas na época eu não falava muito de cursos de gastronomia. Eu vim falar de curso de gastronomia em 2009, que veio falar da gastronomia, apesar que alguns chefes na década de 80, como o Jacan e outros chefes da França, veio trazer a cultura deles para o Brasil. Sim. Então, a partir de 2009, que começou a surgir cursos de gastronomia, os centros universitários começaram a atribuir esses cursos. Então, quando foi em 2015, eu fiz o curso de gastronomia. O que você trouxe daqueles ensinamentos da sua mãe para o que você faz hoje? Hoje, na gastronomia, eu costumo falar que você trabalha com todas as ciências, né? Você trabalha com português, você trabalha com a geografia, você trabalha com a história dos alimentos. Por quê? É uma coisa assim, que dentro de regionalização da comida? Muito, muito. Meu último artigo agora, que eu falo sobre isso, eu falo que a cultura, ela está muito atranhada à nossa alimentação, muito. E as pessoas hoje não percebem isso. Desse envolvimento que tem com a cultura. As pessoas hoje estão muito ligadas na questão de apresentação, está ligado na questão da tecnologia, não está muito preocupado com a história, não está preocupado com a geografia, de qual região veio esse prato, foi construído por quem, qual a influência portuguesa, a indígena, a africana, que é a nossa influência base do Brasil. Hoje o Brasil é um país que está sendo construído na parte da gastronomia. O Brasil ele foi inventado e está sendo inventado também na parte da gastronomia. Quer dizer, você pesquisa então a origem, de onde vem aquele prato, aquela comida. Tem uma coisa tão engraçada, Jodivar, no meu mestrado, o meu objeto de estudo é o empadão goiano. Então é um assunto que a gente poderíamos ter abordado depois. De onde surgiu o empadão goiano? Essa que é a parte engraçada que eu vou comentar com você. A gente fala empadão goiano, surgiu em Goiás, né? Na minha qualificação do mestrado, uma das professoras da UFG que chamou muito minha atenção, que eu estava muito focado em descobrir como surgiu o empadão, da onde? Isso. Qual a origem? Mas se você pensar bem, o empadão nosso hoje é tudo de fora. O trigo é de fora, a azeitona é de fora, o frango, a ave é de fora, a carne de porco, a carne suína é de fora, não é nosso. Vou falar que é nosso, que é tipo do nosso cerrado, é o piqui e a gueroba. Então eu estava tentando descobrir essa origem, aonde foi chamada a atenção, tanto o orientador como a professora. E depois eu vou falar sobre ela. E que na verdade eu nunca vou descobrir essa origem, ninguém vai descobrir, porque o empadão é um processo, ele foi construído por várias mãos. Várias mãos. Mas assim, o primeiro, vamos dizer assim, é difícil até a gente falar dessa forma, mas o primeiro empadão, ele foi feito em Goiás ou ele veio com uma ideia de fora? Ele foi feito em Goiás, mas foi de uma maneira festiva. Que hoje nós temos essa representatividade na cidade de Goiás com Fogaréu. Sim. Que lá os empadões, antes não era o nosso empadão de 15 centímetros, a nossa empada menor, era um empadão feito com forma,
um empadão com 30 centímetros. Por quê? Para atender aquela quantidade, aquela demanda de pessoas em festas. Mas com o passar do tempo foi tendo essa redução de 10, 15 centímetros, onde foi tendo as dobras, aonde foi entrando algumas mãos. E tem uma preocupação muito interessante do empadão hoje em dia também, que é em relação à tradição, à cultura de passar de pai para filho, mãe para filha. Em uma pesquisa feita na cidade de Goiás, dentro do próprio mestrado, você pergunta para a pessoa que é filho de quem viveu a vida toda fazendo empadão e vendendo, essa tradição está sendo quebrada, porque os filhos dessa pessoa já não estão mais na cidade de Goiás. Você vai perguntar quem vai seguir essa tradição. Eu não sei, vai morrer comigo, porque meu filho faz faculdade em São Paulo, faz faculdade em Goiânia, ele não tem interesse nisso. De tudo isso, é claro que nos próximos programas a gente vai aprofundar mais. Eu tenho muita curiosidade, quero falar da pamonha, né? Opa. Eu quero falar de muitas outras coisas. Mas o que você trouxe para o restaurante Cora de toda essa experiência sua? Quando eu saí da sala de aula, eu fiquei 8 anos em sala de aula. Sim. Eu tenho 8 meses agora que eu não estou dentro de sala de aula, mas sempre trabalhei dentro da culinária e da gastronomia afetiva. Me especializei na cozinha brasileira, a cozinha latina, enfim. Mas foi um desafio entrar dentro do restaurante Cora. E interessante também. Por quê? 8 meses que eu estou dentro do restaurante Cora, você pode perceber que você tem a culinária, tem uma gastronomia afetiva dentro do restaurante, mas com o uso de tecnologias. Nós podemos falar sobre um fogão a lenha. Nós tínhamos um fogão a lenha que tinha a própria defumação, a fumaça que saía do fogão a lenha que entrava dentro da comida, que é aquele cheirinho de roça que todo mundo gosta. Hoje, dentro dos nossos fornos combinados, que é uma alta tecnologia, nós tem como fazer essa defumação usando madeiras, como madeira de goiaba, jabuticaba, que na roça não tinha uma madeira específica, era a madeira que estava disponível ali, exatamente, vamos dizer, no quintal deles, né? O quintal da roça. Mas tem esse tipo, essa pegada de defumação. Na culinária afetiva, uma coisa que é muito interessante também, que está dentro de um estudo, que você não usa muitos temperos, especiarias para fazer um arroz, um feijão e uma carne, por exemplo, suína. Hoje o tempero que é utilizado são de muitas variedades, chimichurri, que é argentino, marsala, curry, cominho. Antigamente utilizava o quê? Alho. Utilizava cebola e sal. E o que você acha dessa mudança? Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Hoje, alguns restaurantes já estão tendo essa pegada da culinária afetiva já. Já está trabalhando com essa pegadinha de alho amassado, de uma cebola picada, de uma salsinha. Eu vi uma reportagem, que eu não lembro muito bem, de um chefe famoso, o Alex Atala, que hoje está voltando a florzinha de tomate, que a avó fazia, a mãe fazia, a minha avó fazia, faz até hoje. A minha mãe fazia, por exemplo, a cambuquira, que era da abobrinha, né? Que na verdade, é a pontinha lá. Pontinha, a folhinha, né? Aquela folhinha mais macia, né? Muito boa. Na verdade, fazia isso por quê? Porque não tinha outra coisa. Que a pobreza, muitas vezes, obriga a gente a criar certas coisas. Eu gostava muito. Hoje você não vê mais. Hoje podemos falar hoje da gueroba, né? Podemos falar de um arroz branquinho. O goiano gosta muito de falar, vamos fazer um arroz bem branquinho. Quentinho, um feijão cozido na hora, é isso que faz parte. E eu tive uma coisa que eu tive o prazer e gosto de falar disso, é que eu convivi com as minhas 3 gerações. Eu convivi com a minha mãe, convivi com a minha avó, minha bisavó está viva até hoje, minha avó, a minha tataravó morreu em 2015 com 111 anos. Morava no interior, no Maiador, uma cidadezinha perto aqui. O que uniu essas 3 gerações e o Alessandro? Biscoito frito.
Biscoito que está até no livro, que a gente vai apresentar aqui, um livro que é um projeto lindo que eu fiz junto com o Senac, que eu falo dessa união. O que uniu minha mãe, minha avó, minha bisavó e minha tataravó? Biscoito frito. Alessandro, olha, a conversa é tão boa, mas a gente vai fazer o seguinte, como tem muitos assuntos, nós vamos, ao longo dos próximos programas, a gente vai individualizando toda essa conversa da gastronomia afetiva, de muitas coisas. Você volta na sexta-feira que vem, combinado? Sexta-feira está combinadíssimo. Olha, gostei muito dessa conversa com o Alessandro Pereira, que é chefe de cozinha, gastrônomo, professor, turismólogo, chefe de cozinha, enfim, muitas atividades. Um abraço para você, obrigado. Eu que agradeço, é um prazer. E sexta-feira nós estamos aí falando de mais outros assuntos mais interessantes. E nós vamos mostrar imagens. Isso, vamos correr certo? atrás dessas Vamos imagens. Lá. Olha, gente, vamos continuando aqui com outras informações. Nós tivemos a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a CCJ. O importante colegiado, cuja função principal é avaliar se os projetos apresentados aqui pelos deputados estaduais estão em conformidade com a Constituição, analisou várias matérias. Entre os destaques está a proposta do governo, que altera as regras do IPASGO. A Daniela Mello volta trazendo mais informações. A reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação desta quinta-feira contou com mais de 30 projetos em pauta. Entre elas, um do deputado Anderson Teodoro, do Avante, que visa instituir em Goiás a política estadual Goiás Mais Verde. E a outra do deputado Antônio Gomide, do PT, que tem como objetivo instituir a política estadual de prevenção de doenças vasculares. Receberam o aval do colegiado. O destaque foi para o projeto oriundo da Governadoria do Estado, que foi aprovado na CCJ. A matéria em questão prevê alterações no IPASGO pelo Poder Executivo. Qual é a motivação, Thales, da gente não poder fazer com que esse encaminhamento pudesse fazer as emendas? Eu só gostaria de ver o que é que fica prejudicado. Até porque as emendas vêm para poder ajudar, para poder somar e resguardar aquele que é assistido pelo IPASGO, que são mais de 500 mil de pessoas no estado de Goiás. As emendas que foram feitas, elas só rejeitavam o projeto. Elas não tinham nada em termos de acrescentar dentro do projeto algum ponto. Tinha sim do coronel Adailton, que quando ele apresentou, e eu justifiquei por ele por que nós não poderíamos aceitar. Agora, nas emendas da deputada Bia e também do deputado Mauro Rubem, eles rejeitam o projeto na íntegra. Não foi apresentado nenhuma emenda que pudesse fazer algum trabalho modificativo, que foi a pergunta de Vossa Excelência. Olha, vamos continuando, porque o governo de Goiás apresentou um plano estratégico para impulsionar o turismo aqui no estado. A Jaque Moura tem mais informações. O estudo foi realizado por meio de uma consultoria especializada em estratégias e soluções tecnológicas para a gestão de destinos turísticos. O primeiro passo foi uma análise da situação atual, como é que está o turismo no estado de Goiás, do ponto de vista da oferta turística, do ponto de vista do fluxo de turistas, da demanda, da organização da gestão do turismo, da governança, e com base na análise desses 3 pilares, nós podemos então formular a estratégia com ações, com investimentos, com o que vai ser feito aí nos próximos meses, nos próximos anos, para direcionar o desenvolvimento turístico do estado. O turismo em Goiás tem crescido muito nos últimos anos. Regiões que antes não eram conhecidas, hoje estão sendo exploradas. E o objetivo do estudo é criar estratégias para enriquecer o setor em todos os municípios goianos. No número de dezembro do ano passado, do IBGE, crescemos 3 vezes a média nacional. Turismo de natureza muito forte, tem se despontado realmente nas cachoeiras, na pesca, nas trilhas. Cidades turísticas consagradas, lotadas todos os fins de semana, então os números são muito bons. O nosso desafio é manter essa sustentabilidade econômica do turismo e dar oportunidade para os novos. O evento reuniu representantes de entidades e gestores municipais das 12 regiões turísticas de Goiás. É muito importante para Goiás, para todos os estados brasileiros, que tenhamos planejamentos de curto, de médio e de longo prazo, para que, somados os esforços, a gente consiga, de fato, desenvolver o turismo de forma sustentável. Vem só acrescentar, né, tudo que a união dos destinos, das regiões, elas representam aí para o nosso turismo, né, o turismo de Goiás, que é tão rico, né, dentro dos seus destinos, seus serviços, seus produtos, e nós, né, não só como destino Goiânia, mas também representando aqui o setor,
né, da FEComércio, a gente quer estar junto, né, dessa entrega. O deputado estadual e representante do turismo na Assembleia Legislativa de Goiás, Coronel Adailton, falou da importância do estudo. Planejamento nós já fizemos, o plano está pronto, agora é colocar em prática. Fazer de Goiás um estado mais pujante na área do turismo. Nós temos regiões extremamente capazes, falando em turismo, temos um potencial gigantesco e muitos deles não são explorados. É exatamente isso que o planejamento vem trazer. Pois é, tá certo aí o plano de turismo. E a Assembleia Legislativa promoveu uma sessão solene em homenagem aos profissionais da saúde e empresários que atuam também em diferentes ramos. A propositura foi do deputado George Moraes, do PDT, e a reportagem é da Patrícia Lee. Na grade da TV Assembleia Legislativa, o programa Semeando Saúde, apresentado pelo deputado George Moraes, do PDT, cumpre importante papel: levar informação de forma clara e acessível a todos. Por aqui, renomados profissionais da área da saúde participaram, dando a sua contribuição sobre diversos temas. E hoje, o Poder Legislativo goiano, em reconhecimento ao valioso trabalho deles, promoveu uma sessão solene. Entre os homenageados, o presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, Dr. Hélio Moreira Júnior, que há 28 anos se dedica à medicina. A vida, ela tem sentido quando você mira em objetivos maiores e as outras coisas vêm naturalmente, né? Então é claro que eu fico muito feliz com a homenagem, ao reconhecimento de uma vida dedicada ao cuidar das pessoas, e fico muito feliz. A sessão solene também homenageou empresários que atuam em diversas áreas, especialmente no município de Trindade. Muito feliz e honrada, isso é mais um incentivo para mim ter que está tudo dando certo e cada vez persistir e correr mais atrás. Teve até locutor de rodeio e radialista, que veio de Ituiutaba, Minas Gerais, e que escolheu Goiás para viver e construir sua carreira. Trabalho reconhecido, né? Graças a Deus. A gente que fala a linguagem do povo goiano, né, desse tradicionalismo que o goiano tem, então dever cumprido, vim parar no lugar certo. A sessão solene de entrega de certificado do mérito legislativo a médicos e a empresários foi proposta pelo deputado George Moraes, do PDT. Fico muito feliz de poder, primeiro, estar homenageando alguns médicos do nosso programa aqui da Assembleia Legislativa, Semeando Saúde. Eu não tenho dúvida que o caminho, para que nós possamos dar às pessoas mais conhecimento e, assim, maior prevenção é o conhecimento. E o conhecimento vem através dessas informações que foram repassadas nesse programa para esses profissionais de saúde, que são exemplos para Goiás. E também diversos comerciantes, diversas outras áreas, principalmente de Trindade, que estão sendo aí justamente homenageados pelo crescimento da nossa querida Trindade. É uma oportunidade de homenagear pessoas que todos os dias trabalham, com muita competência, dedicam com muito amor às suas profissões e que com certeza servem muito à nossa comunidade de Goiás. Então, parabéns ao Dr. Jorge pela iniciativa, parabéns a todos os homenageados. Fico muito feliz e agradecido ao querido amigo deputado Jorge Moraes por ter me concedido essa honraria, mais uma, que a gente recebe, e um reconhecimento sempre é bom e é estímulo para a gente continuar trabalhando muito e sempre seguindo na senda do bem. Grande abraço ao Dr. Morris José Gomes, um grande ortopedista, um grande médico humano, profissional que merece sim essa homenagem. E todos os outros também, o nosso grande abraço. Gente, olha que alegria, o nosso quadro Cultura está de volta. Dessa vez, o professor Jefferson Ângeles foi conhecer um lugar muito interessante, muito mesmo, um verdadeiro reduto das artes que fica no setor Santa Genoveva, aqui em Goiânia, e está sempre aberto à visitação. As imagens são do André Lacerda.
Um gatinho caminha pelo jardim do espaço, que tem uma arquitetura no mínimo inusitada, viu? As formas imitam a geometria do cerrado, lançam aos olhares curiosos dos passantes os cupinzeiros gigantescos. Mas pode chegar, que por aqui não há cupim. Os moradores são outros. Tem pinturas de vários artistas, tem esculturas por toda a parte, tem antigos equipamentos de filmagem e tem até uma sala de cinema. A Catedral das Artes foi projetada e construída por Noé Luiz da Mota. O seu Noé, um multiartista apaixonado pelo meio ambiente e, claro, pelo nosso cerrado. A Catedral das Artes, ela saiu de um sonho. E dentro desse sonho a gente tinha uma preocupação de trazer o cerrado para a construção em si. Então a gente foi exatamente nas modificações orgânicas do cerrado para fazer a forma arquitetônica, o cupim, né? Exatamente isso aí. E o processo de criar, como eu nunca tinha feito uma construção, e eu fui obrigado a fazer, que eu queria uma forma mais escultural, o pedreiro não assimilava essa história de uma forma, e aceitar ela meia torta, né, que ela é toda tortuosa. Então, eu tive que pegar tijolo com tijolo e ir assentando. Maravilha. Seu Noé, e quanto tempo durou a construção? Durante o processo de construção, o senhor recebeu algum apoio, pessoas auxiliaram, o senhor recebeu algum apoio de verbas para o material? Como é que foi isso? Não, a gente começou a construção em si em 88, em 2001 a gente abriu a parte de exposição, com uma mega exposição de artistas goianos, famosos e não famosos, inclusive artista que era doutorado em escultura na Sorbonne, França, né? A gente estava com eles aqui. Então esse é o processo. E não houve, na construção em si, não houve verba pública, era uma verba particular, inclusive o lote a gente adquiriu exatamente para isso. Ele foi um lote adquirido pela gente, no dono do terreno da época, que era dono do loteamento, o Altamir de Moura Pacheco. Se eu não me engano, é o primeiro médico a chegar em Goiânia. Seu Noé, e neste espaço, o que é que nós temos aqui? Bom, aqui a gente tem várias pinturas de vários artistas goianos, né? Já consagrados também, eles já estão bem consagrados, e vários equipamentos de cinema, inclusive os mais antigos estão aqui. E temos aqui também um projetor, ele é um alemão, só de 1932. E ele chegou aqui de uma forma interessante. Esse projetor tinha um senhor que acompanhava as sessões aqui, toda sexta-feira ele morava em Aparecida, mora em Aparecida. Ele vinha aqui assistir. Um dia ele criou coragem e falou para mim assim, tem um projetor lá em casa, ele fica jogado no canto, para lá e para cá, para mim ele não vai ter serventia nenhum. Eu vou doar para você, você aceita? Eu falo, claro que eu aceito. Na outra sessão ele chegou com essas relíquias aí para nossa memória. Nossa, então o projetor estava na casa dele. Vocês ganharam um presente histórico gigantesco. E o senhor sabe a história desse projetor? Como é que ele veio parar aqui no Brasil? Não, eu estou esperando exatamente esse contexto histórico de todo o equipamento de cinema para a gente fazer a catalogação desses equipamentos. A gente ainda não fez a catalogação. Essa filmadora aqui, ela é uma francesa e foi projetada especialmente para o Jacques Cousteau. Então ela tinha vários corpos.
eles preparavam esses corpos e saía para a expedição. Então, eu só mudava o corpo para agilizar a expedição deles. Seu Noé, e este espaço aqui, o que nós temos neste espaço? Bom, esse espaço nós temos os primitivistas goianos, que não são goianos, são radicados aqui. Nós temos o Valdomiro de Deus, ele é baiano, foi para São Paulo, ficou muito tempo em São Paulo. Na década de 90 ele veio para Goiás e assumiu Goiás como paixão e está produzindo e tudo isso. E nós temos vários artistas. Manuel Santos, por exemplo, ele é um primitivista bem premiado, ele é bem premiado e tem como profissão o gari, certo? E vários outros aqui, Jordana Hernando está em Cavalcante hoje, Helena Vasconcelos, atrás dele lá nós temos a Massolto e assim sucessivamente. Filho do Antônio Poteiro, o Américo, e temos uma filmadora aqui que ainda é a corda. Que maravilha! Lá fora está a companheira dela, que é a Mamivela. Oh, caramba, a gente tem um processo de história viva aqui, seu Noé. É um memorial, a gente tem uma preocupação com esse memorial, tanto dentro do audiovisual, quanto das artes visuais. Seu Noé, o espaço aqui ele está aberto desde 1991. E como que você consegue manter o espaço? Há alguma ajuda de verbas públicas? O espaço também se tornou um ponto de cultura. Como é que é a manutenção daqui? As pessoas contribuem, a sociedade civil contribui, há verbas públicas, as pessoas podem ajudar? Hoje há verba pública, há projeto que a gente tem, o Ninho Ancestrais, que veio agora pela Paulo Gustavo, né? Nós temos oficinas tanto dentro do audiovisual quanto das artes plásticas, certo? Dentro das artes plásticas nós vamos fazer com colégios públicos e vamos selecionar trabalhos de determinado aluno que a gente julgar que é melhor, isso a gente julga, às vezes nem é, né? Para a gente realizar a segunda Bienal Infanto-Juvenil de Arte, que a gente já fez a primeira. E nós estamos aqui agora em cima da Catedral das Artes. Daqui é possível a gente ter esta visão panorâmica do espaço. E já que a gente está pensando em visão panorâmica, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho das suas origens. O senhor veio de Goiás para cá. Como que foi esse seu envolvimento com as artes e com a questão ambiental desde aqueles anos antigos lá na cidade de Goiás? Na verdade, eu costumo brincar que eu já nasci no dia do cinema, 28 de dezembro, dia do cinema, e já nasci com os pés pintados pela lama do curral. E na verdade eu sou de um povoado chamado Capela. Na época era município de Iteberaí. Depois eu desci para Goiás, de Goiás eu vim para Goiânia. Esse foi o itinerário. Porque o meu pai tinha uma preocupação muito grande de educar. Ele era um sertanejo, era um rural, né? Mas ele tinha uma preocupação muito grande. Ele falava para a gente, ó, única coisa que eu posso dar para vocês que ninguém toma é educação. Então vocês vão aprender alguma coisa. E a única coisa que eu consegui foi chegar em artista. O sonho dele era ter um médico, um engenheiro, um coisa. Não, eu consegui ser um artista, mas eu fico satisfeito mesmo assim. E eu acho que eu estou cumprindo mais a visão dele do que o resto da família. E a gente tem aqui, você vê que a gente tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente, com o ecológico, e dá para a gente ver isso aqui por cima, nesse panorama que a gente está. Seu Noé, este cantinho aqui é também especial, né? Ele é um espaço que a gente tinha uma preocupação de mostrar, além de produzir, mostrar principalmente o que Goiás produz. Porque o produtor goiano não tem muita visualização, nós não temos aqui uma distribuidora de filme para a gente, então
A gente tem aqui, a gente trabalhou aqui quando montou, a gente começou o Cineclube em 2011 para valer, ele foi começado antes, mas para valer a gente começou em 2011. E a gente trabalhou uns 3 anos só com filmes goianos. Aqui também, nesse espaço em que a gente está, é um espaço para exibição. E qual que é a frequência de exibição? Eu sei que depois de exibição vocês fazem um debate com a molecada. Receberam algumas escolas nesses dias? Como é que é isso? É interessante, né? A gente recebeu a escola e pôs o filme para eles aqui. E a gente tentou trazer eles para o debate. Mas geralmente eles contam o filme, né? Mas tem um que consegue bem trazer esse contexto, pega um processo cultural mais formal do filme e fala bem. É uma criançada bem informada, você tem coisa. Chegou a escola aqui que eles chegaram discutindo comigo, essa peça é do fulano, essa é do ciclano, esse é aquilo, e que tal, o filme tem a janela X, foi, pô, que molecada bem instruída. E a gente vem aqui, faz, discute, eles já visitaram, teve uma leitura lá, eles vão ter uma leitura aqui, e aí a gente vai para fazer a oficina propriamente dita. Maravilha. Muito obrigado, senhor, seu Noé, que esse projeto cresça, que as pessoas venham mais, que as pessoas contribuam para isso daqui crescer, que é simplesmente bonito demais. O projeto, o sonho é que ele chegue lá. Mesmo em hora que eu for, eu espero que alguém acampe e não deixe esse projeto acabar. Pelo menos ele vai ter uma informação muito grande nesse contexto histórico das artes em Goiás. Olha, gente, a taça do Campeonato Goiano de 2024 está exposta aqui no hall de entrada da Assembleia Legislativa e foi apresentada ontem. Até então, ninguém sabia o modelo, ninguém tinha visto essa imagem, mas nós vamos mostrar para você exatamente essa cerimônia de apresentação desse troféu na reportagem da Edrisa Borges. A Taça do Goianão 2024, objeto mais desejado pelos clubes finalistas Atlético e Vila Nova, foi apresentada ao público pela primeira vez na Assembleia Legislativa de Goiás. A recepção da majestosa foi acompanhada por representantes e autoridades do futebol, da imprensa e da política goiana. Nós estamos levando a Assembleia Legislativa de Goiás junto com as pessoas, que o esporte, principalmente o futebol, é um esporte popular e hoje apresentando de forma inédita para todo o estado de Goiás, para todo o Brasil, a taça do Goianão, que vai ser decidido no próximo domingo. Pelo sucesso que foi o Campeonato Goiano 2024, nada mais justo do que essa primeira aparição ser aqui na Casa do Povo Goiano, iniciativa do nosso presidente Bruno Peixoto, que entendeu esse conceito, a importância que é o futebol para a população. Um troféu muito bonito que vai fazer com dignidade aquilo que os clubes se apresentaram dentro de campo e que o melhor vai poder levantá-lo. Esperamos que as equipes em campo possam dar o retorno esperado de fazer um grande jogo e que a gente tenha aí uma grande final. A segunda e decisiva partida será transmitida pelas TVs Brasil Central e Cultura, em canal aberto para todo o país. A grande final do Goianão 2024 acontece neste domingo a partir das 4 horas da tarde no estádio Antônio Ascioli e será transmitida também pelo aplicativo Deputados Aqui e pelo canal do YouTube da TV Brasil Central. Este dia de celebração, ele vem para literalmente celebrar uma parceria que deu certo entre a Assembleia Legislativa, o Governo de Goiás, a TV Brasil Central, a Agência Brasil Central. No próximo domingo, a final do Campeonato Goiano pela TV Brasil Central, pelo Deputados Aqui, pelo nosso YouTube, eu tenho certeza que vai ser recorde de audiência. A gente espera que essa final seja memorável e eu tenho certeza que vai ser. A transmissão vai ser longa, nós vamos começar ao meio-dia, vamos terminar 1 hora após o encerramento do jogo.
Vamos falar o domingo inteiro de futebol, de campeonato goiano, na TV Assembleia, pelo aplicativo Deputados aqui, na TV Brasil Central, pela TV Cultura, para o Brasil inteiro, no sinal aberto, pela primeira vez na história, uma final de campeonato goiano, para todo o Brasil assistir. Foi uma parceria de sucesso e vai continuar sendo, porque a TV cada vez mais, sei que a ideia do nosso presidente está investindo nessa parceria, melhorando a qualidade dos nossos equipamentos, melhorando a qualidade da nossa equipe, e isso que é importante, né? Valorização dos profissionais e valorização da nossa casa como um todo. Ao torcedor do Vila Nova e do Atlético Clube Goianiense, até amanhã de manhã a taça estará aqui exposta para que vocês possam vir, tirar suas fotos e a gente torcer, né, para que no ano que vem essa parceria seja mantida e o resultado seja cada dia melhor. O presidente da Alego, o deputado Bruno Peixoto, foi representado no evento pelo líder do governo na casa, deputado Thales Barreto. Um campeonato forte, um campeonato bacana, com transmissão para o Brasil e para o mundo inteiro. A participação da Assembleia pela primeira vez foi uma participação muito forte, fantástico, deputados aqui, um sucesso total. A Federação fez um grande trabalho, a TBC fez um grande trabalho, o governo de Goiás, através do Dr. Ronaldo Caiado, fez um trabalho excepcional. Então a gente vamos fechar um campeonato com sucesso e já planejando 2025 para ser maior ainda, né? E agora nós vamos falar sobre essa grande final, mas antes de tudo, primeiro, bom dia, Hugo Duarte. Bom dia, Jordevar Rosa, meu grande amigo, um prazer sempre estar aqui contigo. Você gostou do troféu? Lindo. Bonito, né? Maravilhoso, gostei. Eu passei lá hoje, fiz uma imagem lá, fiz um videozinho, postei no meu Instagram lá, mostrando ela tá no hall de entrada aqui da Assembleia, né? Geralmente, os troféus não são tão bonitos não, mas eu gostei, achei lindo esse troféu. A da bola ali, né? Parabéns aí. E um privilégio para a Assembleia Legislativa, né? Porque ninguém tinha visto o troféu apresentado pela primeira vez aqui. Nós estamos com ele aqui, né? Vai esse ficar, aí, né? Olha lá. É lindo. Fica até hoje, sexta-feira, se eu não me engano, porque domingo tem que estar lá no Antônio Scioli, né? Tem, ó. Pra entregar. Ou seja, esse troféu aí ou vai para o Vila ou vai para o Atlético Goianiense. Ele já, teoricamente, já foi para o lugar quase certo, né? Que é o Antônio Scioli, né? Tá na vantagem, venceu o primeiro jogo por 2-0. Claro que o Vila pode reverter isso, mas eu acho um pouco complicado. Ô Kennedy, faz o seguinte, coloca as imagens aí da primeira partida da final, que foi um jogo lá realizado no Onésio Brasileiro Alvarenga, no Oba, né? Jogando em casa, o Vila acabou perdendo por 2-0. Ou seja, vai começar essa última partida aí, já perdendo de 2-0. É sempre bom a gente falar nisso, porque tem muita gente que fala assim, mas e agora? Se empatar, Atlético campeão. Se o Vila ganhar de 1 gol de diferença, Atlético campeão. E se o Vila ganhar de 2-0, 2 gols de diferença, pênalti. Olha, isso, correto. Agora um detalhe, o Atlético joga por 3 resultados, eu nunca vi isso. Ele joga pela vitória, pelo empate, pela derrota. Se perder por uma diferença de 1 gol, é campeão, gente. Então é quase impossível. O Vila fez contra a Aparecidense, fez os 3, fez, gente, mas a Aparecidense não joga o futebol que o Atlético joga. O time do Atlético é um outro patamar, é um outro time. O Vila pode vencer por 2, por 3? Pode, porém eu não acredito. Ô Hugo, você já jogou com os maiores craques do futebol brasileiro. Você já jogou com o Zico, já jogou com o Sócrates, com o Leandro. Se eu ficar falando aqui, eu vou ficar a tarde inteira falando com quem que você jogou. Rivaldo, Bebeto. Rivaldo, Bebeto, quem mais? Dunga. Jorginho. Você já foi campeão do mundo. Renato você Gaúcho, já foi campeão Dorival do mundo Júnior. da seleção brasileira. Tá vendo? Então você tem autoridade para falar isso. Mas o que eu vou te perguntar agora é o seguinte. Eu sei que é uma situação difícil, a sua opinião é muito clara com relação a isso, muito difícil para o Vila Nova. Sim. Mas se você fosse o técnico do Vila, como é que você montaria o time? Você está dizendo o esquema. Olha, eu preciso... Mas você entraria em campo lá no Antônio Scioli? Olha, eu tinha que jogar no ataque, não tem outra hipótese.
porque perdido eu já estou. O título já está praticamente contra um time que vai jogar o Sansão contra o Golias. Ah, o Golias venceu, né? Foi Davi e Golias, não é isso? Exato. O Davi e Golias. Enfim, o Atlético é o time a ser batido. Então o Vila Nova tem que sair para o ataque. Agora, quando você sai para o ataque, você expõe a sua equipe. O Atlético tem, né? É uma situação muito complicada. Se correr, o bicho pega. Por que o Vila está nessa situação? Porque perdeu em casa de 2-0. A decisão do campeonato praticamente se resolve na primeira partida. Se tivesse empatado, vamos dizer assim, lá no Vila Nova, ele poderia jogar ali tranquilamente até por empate e decidir nos pênaltis. Que pênalti não tem favorito. Pênalti tem os competentes, aquele que é mais competente. Então, por isso, analisando tudo o que foi feito no último jogo, é praticamente, não, deixa bem claro, não é impossível, mas praticamente, tecnicamente, o Atlético vai ser o campeão, Jorge. Ou seja, se acontecer isso que você está dizendo, tricampeão, né? É o que ele está buscando. O Atlético, se vencer, é o tricampeonato. O Atlético está buscando isso 3 vezes. Foi bi, né? E agora vencendo, tricampeão. Então o Atlético está praticamente, não vou dizer com a mão na taça, não. Ele está só faltando o pescoço. O resto está tudo com a mão, com o pé, com a barriga, tudo com a taça já no Atlético. Agora, eu acho que o Atlético não vai deixar escapar esse título. Pois é, eu estou reparando, há muito tempo a gente não tinha uma final assim tão tranquila para um time como o tal Atlético, né? Sim, aliás, nós nunca tivemos uma final entre Atlético e Vila, e Atlético. É a primeira. E parece que tudo está indicando que o Atlético vai ter a vantagem de ser o campeão, pela primeira vez. Tá certo. Então, domingo, 4 da tarde. 4 da tarde, o Antônio Scioli lotado, com certeza. Eu já quero que você faça uma avaliação. Qual é a avaliação que você faz do Campeonato Goiano e a avaliação principal que vem dessa taça aí, desse momento, por exemplo, da TV Assembleia, né, dessa parceria com a TBC, da transmissão desses jogos? Que avaliação que você faz? Olha, eu vou só aproveitar um gancho sobre isso e dizer que a primeira Assembleia do Brasil a ter um programa de esporte foi a nossa. Sim. Nós temos o Alegre Esportes, né, aqui, e depois essa transmissão do Campeonato Goiano. Então foi uma parceria espetacular. Quem ganhou com isso? O povo. Não só o povo goiano. Tem gente que assistiu os jogos e estão assistindo no exterior, não vou nem citar os países. Tem um aplicativo, né? Pois é, temos o aplicativo, deputados aqui, nós tivemos mais de 50 mil, 60 mil pessoas, visualizações, pessoas que assistiram os jogos. Eu era um deles. O Campeonato Goiano, muita gente no Brasil e no mundo torce para o Vila, torce para o Goiás, torce para o Iporá, torce para o Goianésia, viram os seus jogos. Então foi, assim, com certeza, uma parceria maravilhosa. Mais uma vez, parabéns ao presidente, né, Bruno Peixoto, aos deputados também, ao governador, enfim, as pessoas que tiveram parte. O que eu acho mais interessante também, que a cobertura foi mais intensa, Sim. Ela foi maior, né? Ela não foi aquela cobertura pequena de apenas um jogo, né? Então, não, assim, o campeonato foi uma cobertura todo, né? muito grande, né? E um detalhe, e está prometendo para o ano que vem ainda ser melhor ainda, com certeza, tanto a Brasil Central e a TV Assembleia vai proporcionar ao público, ao povo brasileiro, eu vou dizer brasileiro porque os jogos são transmitidos para o Brasil, para fora do país, para o estado de Goiás, melhor ainda, com certeza o campeonato do ano que vem vai ser melhor do que esse. Hugo, eu quero te agradecer e segunda-feira você vai estar aqui porque a gente vai avaliar o resultado dessa final do Campeonato Goiano, tá bom? Sim, senhor. Um abraço, bom final de semana e às 11 horas o Alegre Esportes aguarda por você. Não perca, Alegre Esportes aqui na TV Assembleia Legislativa. Agora vamos falar de dengue? Vamos sim. Olha, nós vamos falar dessa questão do Aedes aegypti que está matando aí, viu, gente? Não é brincadeira, não. A Secretaria Estadual de Saúde divulgou que em Goiás já foram registrados neste ano de 2024, anote aí, mais de 80 mil casos de dengue confirmados com 90 pessoas mortas. Triste isso, né? Reportagem de Rafael Mesquita. Os números já superam os referentes a todo o ano de 2023, quando foram quase 70 mil casos com 55 mortes. Segundo o subsecretário de Vigilância e Atenção Integral à Saúde do Estado, Luciano de Moura, em abril há uma desaceleração no crescimento de casos, mas a gravidade tem aumentado. Nós observamos aí essa tendência ao longo dos anos, né? Desde 2018, o pior momento em relação ao número de internações e ao número de óbitos da epidemia de dengue, a gente evidenciou que é realmente no mês de abril.
né? Então a gente observa em 2018, 2022, e essa tendência está seguindo para 2024, o mês de abril, como sendo o mês com maior número de internações e de óbitos. Em abril, houve um aumento de 30% de internações em Goiás, na comparação proporcional com março. No mês passado, foram em média 70 internações por dia. Já em abril, o número diário está entre 80 e 85. E aí é o momento que realmente as pessoas precisam tomar mais cuidados, né, em relação à busca por serviços de saúde, a identificação desses sinais e sintomas e a busca realmente pelo tratamento médico adequado, principalmente se o paciente estiver apresentando sinais de gravidade. Ao todo, 112 municípios goianos ainda não receberam doses da vacina contra a dengue. Mas, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a partir da semana que vem, todas as cidades de Goiás terão os imunizantes contra a doença para atender a população entre 10 e 14 anos de idade. Gente, é grande, infelizmente é grande o número de multas de excesso de velocidade aqui em Goiânia. Reportagem de Túlio Isaac Filho. Esse bichinho aí é o terror de qualquer motorista, principalmente aqui de Goiânia. Até porque o motorista de Goiânia não é muito conhecido por dar seta, por respeitar os limites de velocidade, por respeitar a sinalização. Infelizmente é um problema que atinge a nossa capital. Mas olha, você sabia como faz para não tomar multa desses pardais durante a madrugada? Claro que tem um horário e também tem que respeitar o limite de velocidade da via. Você é daqueles que ficam com medo de ficar parado durante a madrugada dentro do carro, ou aproveita, olha para um lado, olha para o outro e vai embora? O condutor que avançar o sinal não será multado, mas os equipamentos continuarão registrando os excessos, as velocidades excessivas, e dessa forma o condutor poderá ser multado pelo excesso de velocidade. Os motoristas goianienses já foram multados mais de 110 mil vezes desde o início desse ano. Os números realmente são de impressionar qualquer um, até porque esses números representam 1/4 do total de autuações pelo mesmo tipo de infração em todo o ano de 2023. Agora, será que nossos motoristas reconhecem que o goianiense abusa da velocidade? Na média de velocidade não está muito normal não, estão exagerando, estão chegando muito próximo do veículo, na distância estão muito apressados. O pessoal não respeita a sinalização não. O problema maior não é nem a velocidade, sim a imprudência, furar sinal, andar em faixa proibida. Não é só pezinho não, é tudo pesado. Só que não existe, ó. Seta não tem? Não tem, carro goiano não tem seta. Não é para rir não, mas é verdade que essas pessoas estão dizendo. Quero fazer um convite para você, anote aí, domingo, 6 horas da tarde, ali na antiga estação ferroviária de Goiânia, no Trem Vegano, vai acontecer um super show de Fernando Perillo e a banda Calunga, com participação especial da Nina Perillo. Tá certo então? Você que gosta da boa música, pode ir lá no Trem Vegano às 18 horas, domingo, viu? Dia 7, na antiga estação ferroviária de Goiânia. E com isso a gente encerra o nosso programa Agora Goiás aqui pela TV Assembleia Legislativa. Um abraço para você, segunda-feira a gente volta com muito mais informações. Tchau, gente.